Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? No vídeo de hoje você vai aprender uma coisa muito legal, né? Ou se você já sabe, de repente você vai afinar um pouco mais o seu conhecimento, né? E eu acho que isso é uma coisa que abriu muito a minha mente, né? O que eu vou falar hoje aqui, né? Que são os Custom Events do Bubble, né? É óbvio que eu fiz uma coisa bem maior aqui, né? Mas eu gostaria de dar uma ênfase nesse recurso do Bubble, que é muito bom, muito poderoso, né? E se assemelha muito ao N8N, né? Quando você faz fluxos, né? E esses fluxos fazem coisas separadas e devolvem um resultado, né? Mais ou menos isso, né? É óbvio que a visualização não é parecida com o do N8N, mas é muito parecido, né? Muito similar o processo, tá? Então eu quero te mostrar isso aqui, e isso aqui com certeza vai ajudar muito nos seus projetos e vai ajudar muito também na questão de reaproveitar código, né? A gente fala código, né? Mas na prática é código, tem um monte de código rodando por trás, mas a gente trabalha com no code, né? Então, mas basicamente é como se fosse um pequeno bloco de códigos, uma função que você cria e você pode reaproveitar ela em todo o seu back-end, tá? Se esse assunto te interessa, então já dê um like aí para ajudar no engajamento do vídeo, né? Se puder, compartilhe com quem você conhece que possa se interessar também nesse ensinamento, né? E se você quiser se aprofundar mais no Bubble, né, em outras ferramentas também, como N8N, Supabase, né, eu tenho um grupo de estudos, e esse grupo de estudos a gente tem pessoas, né, de diversos níveis, né, onde a gente estuda junto, encontra soluções e desenvolve junto ali, né, problemas reais, soluções reais, né, do dia a dia, tá? Então, se você estiver precisando, né, então o link está aqui na descrição, vou deixar aqui o link do meu WhatsApp, né, para você estudar junto com a gente também, tá? Mas vamos ao vídeo, que é o que interessa aqui hoje, né? Bom, então, indo para minha tela agora, o que a gente está fazendo aqui, tá? Eu sempre gosto de falar sobre necessidade, né? Então a gente tinha uma necessidade, e essa necessidade era automatizar o processo de criação de usuários, de contas de usuários, porque isso é um sistema de cashback, né? Então o Vale Cash é um sistema de cashback, onde o cliente ele vai numa loja, ele recebe ali, conforme a sua compra, ele recebe ali valores, né? E esses valores podem ser usados posteriormente, então um programa de fidelidade, né? Só que um desses clientes acabou pedindo uma API, né? Pra gente, que se a gente tinha uma API para conversar com o sistema dele, né? E aí eu falei, sim, a gente tem, né? Na verdade, eu tinha até começado, mas nunca houve uma necessidade de fazer essa API, né? Mas aí eu falei, chegou o momento, né? Então é a hora que a gente vai fazer e vai entregar essa API para o cliente. Então eu pedi um prazo ali para poder fazer essa API, né? E aí eu desenvolvi essa API aqui dentro do Bubble, porque eu tinha todo ele no front. Então entenda que criação de usuários, criação de contas, eu já tinha tudo isso moldado no front, né? Então era muito fácil, o cliente entrou, faz ali, o lojista mesmo tinha um processo aqui de ele mesmo fazer esse lançamento, né? Então era muito mais fácil, né? Então no front já estava tudo pronto, mas aí eu precisei fazer uma API, criar uma API no Bubble para poder atender esse cliente, tá? Então como é que eu fiz isso? Bom, primeiramente, claro que aqui estou no back-end, né? E no back-end você clica aqui, né? E você vai para o back-end. Aí você tem várias coisas que você pode montar no back-end. O que é o back-end, né? São os bastidores, né? Então é o lugar onde o servidor processa algo, né? E não fica na frente do cliente, tá? Ele roda nos bastidores, vamos dizer assim, né? Isso é back-end, tá? Quando a gente fala de back-end, a gente está falando de uma estrutura onde o usuário não está vendo as coisas estão acontecendo nos bastidores, tá? E no back-end você pode montar várias coisas, né? E são coisas que vão facilitar a tua vida. Por exemplo, enviar um e-mail, né? É uma coisa que você sempre precisa fazer, né? Então é melhor você criar no back-end um API Workflow, né? Nesse caso você criaria um API Workflow para chamar, né, do front, você chama e esse API Workflow faz o envio do e-mail, né? Você não precisa criar em todas as telas, em todas as páginas, você não precisa criar uma estrutura para poder enviar e-mails, não, você faz isso uma vez só.
Mensagem de WhatsApp, né, que é muito utilizadas também, você pode fazer isso também no back-end, de uma vez só. E aí você lá no front, você só vai puxando e vai mandando. Então assim você vai modulando o teu sistema. É uma boa prática, né, você fazer desse jeito, tá? E essa API, ela acabou sendo desenvolvida desta forma, né? Se você olhar aqui, você vai ver, ele é um sistema complexo, né? Um sistema que tem bastante coisas, né? Mas aqui você vai entender, eu vou lhe explicando aqui, você vai entender o que cada coisa faz, né? Então, basicamente, quando essa API, né, foi chamada, então aqui nós temos o processar venda, que é o nome dessa API, ela tem que ser exposta de uma forma pública, né? Obviamente, a gente vai lá e gera um token, né? E esse token a gente passa ali para o cliente e tem que ser mandada na chamada, tá? Então, todas as chamadas têm que estar autenticadas, porque daí quando chega aqui no Bubble, se não tiver autenticado não passa, né? Então é uma forma de você ter uma segurança no seu aplicativo, você precisa ter esse token ativado lá, né? Bom, e basicamente o que essa API faz, né? Ela cria uma conta de usuário, primeiro verifica se esse usuário existe, primeiro verifica se a empresa existe, né? Cria um log e depois ela vai fazendo todas as verificações. Se esse cliente tem já uma conta, se ele já tem saldo, enfim, ele faz todo esse processo, né? Então, basicamente, ele faz isso aqui, né? Se você olhar, no Bubble a gente enxerga um embaixo do outro, né? Seria mais ou menos assim, deixa eu mostrar para você aqui, né? Esses passos aqui que estão um embaixo do outro, no N8N, se fosse no N8N, a gente ia enxergar assim, né? Mais ou menos desse jeito, né? Estou riscando na tela, né? Só para simplificar, né? Depois eu tenho outros fluxos, eu posso mostrar para vocês ali. Mas é basicamente isso, né? A gente faz uma condição aqui e essa condição, se for verdadeira, vai para um lado ou vai para o outro, né? E por aí vai, né? No Bubble é muito parecido, né? Porém, existe um jeito de fazer isso de uma forma bem melhor, né? Que é, inclusive, que tem as boas práticas, né, vamos dizer assim, que são os custom events. Então, por exemplo, aqui vamos fazer uma leitura breve desse aplicativo, né? Então, o que é o var, né? O var eu gosto de colocar variável, né? Eu escrevo var, né? Que seria uma variável, uma forma de eu me identificar assim, saber o que isso faz. Mas basicamente é uma busca, né? Então é uma busca no banco de dados. Então eu criei aqui um make change, né? É bem simples, você vai aqui e cria um make change, né? Você faz aqui o make change to thing, e aí é basicamente como se você fosse alterar algo no Bubble, né? É isso que ele faz. Mas aí se você olhar aqui embaixo, ele não está alterando nada, né? Não tem nenhuma alteração. Por quê? Porque a função dele é só criar um objeto, né? Ele vai lá no banco, faz uma busca e traz um resultado para ti. Então o Bubble, isso aqui já é nativo do Bubble, tá? Às vezes pode ter pessoas que não sabem que isso funciona assim, né? Mas basicamente o make changes to a thing, ele faz uma busca no banco, né? Se você não alterar nada aqui, ele não altera nada, ele simplesmente fez a busca e acabou. Então eu só precisava de uma busca, não precisava alterar nada nesta empresa. Então isso é muito importante, tá? Então basicamente eu fiz uma busca, aqui eu sempre gosto de fazer um log, né? Gosto de fazer um logzinho aqui, então eu pego os dados que voltaram, né? E aí eu crio um log também, né? Deixa eu mostrar aqui no começo que eu acabei esquecendo, né? Então olha só, isso aqui foi um JSON que eu recebi, tá? Esse JSON ele tá aqui no Postman, certo? Ele é esse JSON aqui, tá? Então basicamente é isso aqui. Se eu abrir um site, já fica essa dica para você, json.pizza, né? Abre esse site aí, é bem legal, né? Bem bacana. E aí você pode botar até Dark Mode, né? Fica bem legal. Então esse foi o JSON que eu mandei lá pro Bubble, né? Esse JSON eu criei para entregar lá pro desenvolvedor do sistema deles, né? Então eu disse para eles, olha, tu manda para mim essas informações e aí o resto eu me viro e te devolvo ali a resposta, né? Qual que é o saldo desse cliente, quanto que ele ganhou de cashback, né? Então basicamente é isso, ele manda aqui o CNPJ da empresa, então isso aqui já é uma chave para mim, aí o nome do cliente, o celular do cliente, CPF do cliente, a data da compra, se foi em dinheiro ou cartão, vendedor, blá blá blá, né? Aí aqui tem uma parte do endereço, né? Aí nós temos a parte de produtos, que é uma lista de produtos, esses produtos eles podem mudar, então tem cliente que compra 5 produtos, tem cliente que compra um produto, então ele entrega uma lista para mim, então eu consigo tratar isso aqui também lá, e por fim eu tenho aqui os valores aqui também, né? Então basicamente é isso aqui que eles mandam para mim. Voltando ao Postman, eu fiz aqui essa disposição, né?
para poder fazer o simular, né, como se fosse o sistema do cliente mandando o post para nós. Então, o cliente ele vai mandar um JSON, basicamente é isso, ele vai mandar um JSON, chegando o JSON aqui, a gente faz todo esse processamento, tá? Então aqui, obviamente, eu já parseei ele, né, então eu já tenho todo ele parseado no Bubble, então é assim que ele fica, né? Eu poderia ver aqui o raw data, ó, então é igualzinho, tá? É igualzinho o que veio lá, ok? Então, basicamente é isso. Então, essa é a chamada que chegou para mim. Aí aqui eu verifiquei, né? Cadê o CNPJ? O CNPJ veio no JSON? Sim, ele tem que vir, ele é obrigatório, né? Então, aí automaticamente eu tenho aqui, eu crio um log, e aí no step 3, olha que interessante, isso aqui eu ensino também no nosso grupo, tá? Às vezes você não sabe como fazer uma resposta para requisição, né? É basicamente assim, você faz um return, né? Clica aqui, return, e aí aparece Return Data from API, né? Então você consegue devolver dados. E aí você monta aqui do jeito que você quiser. Aí eu escrevi que erro, né? Vou devolver um texto nesse erro e esse erro ele vai constar. Não localizamos a empresa, né? Somente se. Aí, claro, aí eu coloco a condicional. Aí vem o if, né? Se fosse olhar o N8N, seria um if, né? Que seria colocado aqui. No Bubble a gente coloca aqui only when, né? O if do Bubble é o only when, né? Então, basicamente, é o CNPJ. Então, se esse CNPJ chegou aqui e não faz parte da empresa, ele recebe um erro. Vamos testar isso? Vamos testar? Olha só. Eu vou errar o CNPJ aqui, tá? Aqui tem 3 no final, vou botar um 8, né? E eu vou mandar. Ele tem que devolver um erro para mim, beleza? Mandei. Chegou. É sucesso, obviamente, né? Porque chegou lá. Agora a resposta é erro. Não localizamos a empresa selecionada. Por favor, verifique. Ou seja, ele parou ali, né? Olha que bacana. Nossa API já está devolvendo informações. Se eu trocar esse texto aqui, né? Vou botar aqui blá, blá, blá. Beleza? Vou só botar blá, blá, blá. Mais nada aqui, só para você ver. Vou fazer a chamada de novo. Olha só. Blá, blá, blá. Ok? Basicamente é assim que funciona a resposta, né? Então você devolveu o blá 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 para eles aqui, né? Claro que se você quisesse que você poderia inserir mais coisas, né? Mas esse vídeo não pode ficar muito longo, né? A ideia é que eu explique a essência para você. Depois, se você quiser se aprofundar, né? Tem o nosso grupo aqui onde a gente destrincha isso aqui um a um, né? A gente faz bem certinho as coisas, né? Bom, e por aí vai, né? E por aqui, aí a gente sempre escreve. Isso aqui é uma boa prática também, tá? O próximo desenvolvedor que vai vir depois de você precisa saber o que você fez, né? Então você pode escrever aqui, você pode colocar nos balãozinhos também, ó. É importante você escrever as notas aqui. Olha, eu faço isso, devolvo um erro, se dá erro no CNPJ, pronto. Só que, claro, se a coisa está muito óbvia, né? Não precisa, né? Mas basicamente é isso, né? Que eu devolvo ali. Termina quando não acha empresa. Aí aqui eu encerro o workflow, tá? Então aqui eu encerro o workflow e protejo todo o resto daqui para frente, tá? Mas se isso aqui for verdadeiro e era um 3, né? E nós vamos voltar com 3 aqui. Vamos voltar com 3. E agora eu vou trocar o número aqui, que se eu não me engano eu já usei esse número, vou botar 7 aqui. Aí CPF, vou pegar outro gerador de CPF. A gente vem aqui, tem um site de gerador de CPF, muito bom. A gente pega um CPF válido, né? Aí você consegue fazer aqui, beleza? Aí aqui todo o resto não precisa, aqui pode deixar desse jeito mesmo. Então agora a gente já está pronto para ir em frente, tá? Então basicamente o que eu vou fazer? Ele vai passar reto agora, aí aqui ó, tem a lista de produtos, tá? Isso aqui é interessante, né? Eu criei outra API, né? Tá lá no API Connector, né? Para poder fazer retornar a lista de produtos, né? Basicamente foi isso que eu fiz, ó. Retorna produtos, né? Então ele é um post, desse aqui ele ficou, a URL ficou dinâmica, né? Aí aqui um authorization e tal, JSON recebido. E aí aqui eu faço um retorno, né? De tudo que chegou e devolvo para lá, tá? Basicamente é uma lista de produtos, né? E aí nessa lista de produtos eu mando para outro workflow para fazer um loopzinho para mim, né? Enfim, vamos em frente aqui, que basicamente é isso aí, né? Então o JSON recebido, ele converte os produtos, então ele vai receber aquela lista, né, que vem no Postman, que é isso aqui, e vai converter numa lista de produtos para nós e vai fazer o loop ali, né? Beleza, na sequência ele faz uma pesquisa, vê se esse usuário existe, né? Então ele pega pelo CPF, vê se funciona,
e aí na sequência ele verifica se a conta existe, porque pode ser que esse usuário ele exista numa empresa, mas não exista na outra, tá? Então não pode acontecer isso aí, né? Porque é um aplicativo multiempresas. Vejam que a coisa começa a fazer sentido. É isso que eu falo para vocês. Vocês têm que desenvolver esse senso de como resolver os problemas, né? O que eu preciso fazer. Isso é lógica, né? E aí, beleza. Bom, agora vamos em frente. Aqui, ó, é um trigger, né? Aqui que entra o assunto do vídeo, né? Então tudo isso só para dar uma introdução. Mas enfim, eu prometo que vou ser breve aqui, tá? Então basicamente eu chamei Custom Events. Tudo isso aqui são Custom Events, tá? Então esse aqui nesse canto, né? Se você olhar aqui, neste canto a gente tem vários, né? Ó, a gente tem vários Custom Events. Tá? O converter produtos é aquele que eu falei, que ele vai simplesmente fazer aqui, devolver os produtos estruturados, né? Se não vem ao caso agora, posso fazer um vídeo só sobre isso depois, né? Mas basicamente é isso. Cada Custom Event desses faz uma coisa. Então, por exemplo, o que eu preciso fazer? Se o cliente não existe, eu preciso criar esse cliente. Então, olha só, eu criei aqui a API, cria, user e conta, né? Então, aqui eu já coloquei vários blocos, um atrás do outro, né? Inclusive, eu mando para o Supabase aqui, tá? Ó, eu estou fazendo um espelho no Supabase, né? Então, basicamente, eu chamo aqui, aí aqui você vai criando os parâmetros, né? E você vai colocando os valores. Aí aqui, ó, você sempre devolve o que você precisa. Você usa esse negócio aqui, ó, adicionar return value, e aí tem os parâmetros, né? O que seria isso? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, nessa API, vou criar uma do zero aqui, vai. Ó, vou criar aqui, e você vem em Custom, e você vai clicar em Custom Event, tá? Quero fazer algo, né? Vou botar aqui. Basicamente é isso, né? E aí aqui você precisa de parâmetros, né? Então, que parâmetro que eu preciso aqui? Bom, eu preciso que venha para cá o usuário, né? Do tipo user, tá? Não é opcional, é obrigatório, tem que vir o usuário para cá. O que eu quero fazer com essa informação? Bom, aí aqui eu posso fazer várias coisas. Posso mandar um e-mail, posso mandar um WhatsApp para ele. Por quê? Porque lá na tabela do user eu tenho o telefone dele, o e-mail dele, por aí vai, né? Mas basicamente o que eu faço é isso. Depois que eu fizer todo o meu processo, eu posso simplesmente retornar um valor para lá. Então, por exemplo, vou devolver aqui o telefone, né? Isso é uma coisa meio idiota, né? Mas enfim, é só para vocês entenderem o conceito de retorno, né? Então, olha só, vou devolver um texto aqui. Então, depois que eu processei e fiz todas as coisas, eu vou fazer um return, né? Return data. E esse return data, ele vai já pedir o que está aqui no telefone, né? Certo? Se eu colocar outra coisa aqui, ó, vou colocar aqui CEP, sei lá, o CEP do cliente, né? Basicamente é isso que eu vou fazer. Aí já vai aparecer aqui, ó, o CEP. Então eu posso pegar o telefone do user, né? E posso pegar o CEP do user, quem sabe, né? Basicamente é isso que eu vou fazer aqui. Eu acho que não tem o CEP aqui, não lembro de cabeça. Enfim, né? Eu vou botar o nome aqui, sei lá. Então, toda vez que eu chamar esse Custom Event, eu vou ter que mandar um usuário para cá. Fiz o que eu tinha que fazer, retornei os dados mais ou menos assim, tá? Então, isso aqui é muito útil, isso aqui ajuda bastante, né? Porque imagina o tamanho que ia ficar esse negócio, ele já tá grande, né? Imagina o tamanho se eu fizesse tudo isso daqui num bloco só. Então, basicamente, eu uso triggers, né? Então, aqui, ó, essa API, ela vai mandar para lá os dados do usuário, vou mandar a empresa, o nome, o telefone, o valor da compra, papapá. Chegando lá, que é esse aqui, né? Ele vai calcular o valor do cashback, conforme os dados da empresa, ele vai cadastrar o usuário, aí aqui eu uso aquele comando, né, de cadastrar o usuário, vou criar a conta, vou dar um erro aqui, se tiver alguma coisa, né, enfim, aqui no Supabase eu vou cadastrar, vou criar um movimento, isso aqui faz parte do aplicativo, tá, então não interessa muito para vocês, mas basicamente é isso, eu posso chamar outros triggers, então um trigger dentro do outro, né? Então eu chamei o criar conta. Veja que esse criar conta já está chamando o movimento. Enquanto ele não terminar isso aqui, o outro está esperando, tá? Então isso é legal porque ele não atropela um workflow, né? Ele vai esperar o próximo e por aí vai. E aí aqui você vai fazendo tudo que tem que fazer e você retorna o resultado. Como você retorna o resultado? Return data, né? Que seria isso aqui, ó.
eu vou retornar esses valores aqui. Se eu quisesse adicionar mais um, eu adicionaria aqui, ó, CPF, saldo, mensagem, e no final, depois que eu processar tudo, eu vou devolver isso aqui. Por que que eu preciso devolver algo para lá? Porque ele precisa continuar o workflow, né? Lembra que ele chegou aqui? Aí ele chegou aqui, aí ele vai continuar, e por aí vai. Essa API, ela existe? O cliente existe? Ah, existe, ok, mas e a conta existe? Não, não existe, então só cria a conta. Né? Então eu posso ir modulando o sistema assim, mais ou menos como o N8N faz. Só que lá no N8N é melhor de ver, né? Aqui não, você tem que fazer um exercício para poder fazer esse ajuste, né? E por aí vai. Então, assim, é uma coisa bem legal. Inclusive, eu digo para você que seria interessante você vir aqui no manual do Bubble, né? Eu vou deixar até esse link na descrição aqui. Custom Events, tem uma documentação só sobre isso. Aí ele fala que se você não souber muito de inglês, né, você pode botar para o português aqui, né? Aí ele fala, ó, eventos personalizados, para que serve, evite repetir coisas, enfim. E é exatamente o que eu fiz ali, né? Só que aqui ele mostra um passo a passo também, né? Exatamente como eu falei, tá? Então isso aqui vai levar o nível de desenvolvimento, o seu nível de desenvolvimento com outro patamar. E eu tenho certeza que seus aplicativos vão ficar muito melhores, mais moduláveis, né? Se precisar fazer uma alteração, você vai só naquele módulo que seria naquele custom event, né? Então acaba ficando um desenvolvimento muito bom e você vai se diferenciar de outros devs, né? Com certeza você vai fazer algo que os seus clientes vão ficar muito felizes, né? Tá bom? Então, espero que tenha entendido. Se não entendeu, pode fazer o questionário aqui embaixo. Se precisar, eu faço outros vídeos também, né? Eu sei que esse é um assunto mais pesado, um assunto mais denso, mas é importante a gente evoluir, né, pessoal? A gente tem que olhar para frente e fazer a coisa acontecer. A gente tem que se diferenciar, tem que se tornar especialista no que a gente faz, ok? E é para isso que eu estou aqui. Quero ajudar você. E se você gostou desse conteúdo, já deixa o like. E se quer estudar junto comigo, isso e muito mais, né? Então outras plataformas também, o N8N também, agentes de IA, Supabase, então entra no meu grupo de estudos, tá? O link tá aqui na descrição. Eu espero você. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.